Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Tudo certo, né? Que bom, né? Isso é muito bom. Vamos esperar só os irmãos chegarem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está bem em alta, né? Um assunto que tem mais ou menos, está em alta há mais ou menos uns 2000 anos, mas sempre está em alta. Nós vamos falar sobre heresias e, consequentemente, sobre as seitas também. Por quê? Veja só, essa semana nós tivemos, não sei se é semana passada, nós tivemos aí mais um post, né, que sai lá no Instagram, né, falando que um pastor famoso falando que não acredita no Deus que é fogo consumidor. Não sei quantos viram aqui, né? E aí o pastor fala que ele não acredita num Deus que é fogo consumidor, num Deus que pegaria o filho e colocaria, no dia dos pais, colocaria o filho dentro do forno para queimar eternamente, porque ele tomou um Danone. Então veja só, foi isso aí que foi postado. E aí a gente tem uma série de outras, né, postagens, rebatendo algumas que são a favor, e logicamente, né, pastores reformados, aí eles vão responder de forma que deve responder a esse tipo de postagem. Mas veja só, a Bíblia ela vai relatar que ao longo desses anos, né, vamos dizer assim, principalmente Cristo e depois os apóstolos, eles vão falar muito sobre as heresias que entraria no meio de quê? No meio das igrejas. E isso é o que acontece todos os dias na nossa vida como igreja. Um dos papéis dos presbíteros é justamente isso aí, é impedir com que lobos com pele de cordeiro entrem na igreja. Então, alguns ensinos a gente tem que ficar muito esperto. E outra, a igreja ela é ativa, ela é vida. Ela é viva, ela é crescente e ela vai se desenvolvendo, as pessoas vão desenvolvendo e a igreja desenvolve de acordo com o quê? De acordo com a evolução da sociedade, certo? Sim ou não? Sim, porque sim. Veja só, na época que a igreja ela estava que ela fazia parte, né, do domínio, né, vamos dizer assim, da forma de gestão do mundo, né, que sempre tem assim um ou outro país, né, que toma conta do mundo, que dita as ordens. E nessa época que a igreja estava em alta, vocês lembram como que era a cultura? Vocês lembram? Pode ver assim, os quadros, as pinturas que aconteciam, elas tinham sempre qual tema? Vocês vão ver lá, você vai lá em Manaus, você vai ver no teatro lá, vai ver uns anjos, vai ver umas nuvens. Então, a própria cultura da época, o desenvolvimento da arte, ela estava relacionado com o quê? Com a vida, com o dia a dia e com o que as pessoas aprendiam e era desenvolvido. Então, lembra só que numa época que a igreja dominava, de certa forma, tem que agradar quem? A igreja, né? E se agrada a igreja, você não vai fazer o quê? Desenho de demônio, né? Que depois a gente vai ver aí nas épocas de 70, 80, que começou o rock e tal, e aí você vê um outro tipo de arte. Então, na época que era para agradar a igreja, fazia-se isso. Numa época de maior liberdade, que existe vamos dizer assim, um liberalismo maior, nós vamos ver o quê? Vários outros tipos de arte, que aí a igreja pode condenar, mas a igreja não é mais a quem detém o poder.
Então veja só, isso está na nossa vida, isso está no dia a dia, isso está nas empresas, isso está nas casas e isso está na igreja. Agora, tudo isso vai influenciar a nossa cabeça de tal forma que a gente vai falar, tem coisas que não tem problema, né? Pode entrar aqui. Eu lembro que principalmente eu e o Roberval, que somos os mais experientes aqui, quando eu era Manaim, eu tinha acabado de casar, né? Tinha o cabelo pretinho, era só nariz, né? Porque eu não era magrinho, eu tinha uns 40 quilos a menos. E aí a gente tocava, né, na época aqui. E na época, principalmente o Edmilson, que era diácono na época, o diácono ele tinha uma barbinha, cara de bravo, né? Eu lembro dele certinho disso aí. E aí a gente tinha, naquela época, um pouquinho antes, tinha uma certa briga se podia ou não ter a bateria. Então, isso era comum, não era só aqui, em outras igrejas também. Em outras igrejas que eram mais tradicionais. Eu vim da metodista, e a metodista também tinha a mesma coisa. Agora, você vê que as linhas vão se diferenciando. Hoje em dia, você pegar uma igreja que não tem bateria, é o quê? É o inverso, né? Vai falar, nossa, como é que pode uma igreja não tocar bateria? Então, por aí vai. Veja que tudo isso entra na nossa vida dia a dia e vai transformando a situação. E logicamente, entra coisa boa e entra coisa ruim. Isso aí. Deixa eu ver se... Deixa eu só voltar aqui. Muito bem. Então, olha só, como a gente vai construir. Para a gente entender o que é heresia e como se cria uma seita, a gente tem que entender o quê? Como se cria o processo? Como é que chega? É fácil alguém chegar e contar uma coisa, sei lá, o que poderia ser uma heresia aqui? E o pastor mudar elementos do culto, por exemplo. Ou ele pregar, falar o seguinte, que não existe inferno, não. Inferno é o mal que a gente coloca como uma figura do inferno. Então, isso é heresia? Sim ou não? Por que sim? Por quê? Porque está na Bíblia. E quem falou? Deus, o próprio Jesus. Quem falou muito sobre o inferno foi quem? Foi o próprio Jesus. Agora, veja só, a gente tem gente que cria teologia que não é burra, certo? No entanto, fala que o inferno não existe. E aí? Então, você vai ver teólogos, pós-doutorado, que ele vai falar o seguinte, não, isso aí é que na época existia o conceito, né, esse conceito do Hades, conceito do Tártaro, e aí colocaram isso, mas isso é uma forma conceitual. Então, pensa só, é fácil a gente falar assim, não, isso não entraria. Porém, se cada domingo alguém começar falando, mudando e mudando a teologia, em uma geração, não passa duas, essa igreja aqui acredita que inferno existe. Agora, o que se tem que fazer? Quando a gente vota em homens, né, homens que tenham conhecimento, homens conforme a palavra diz, que são diáconos e presbíteros, esses homens, eles têm que trabalhar de tal forma que esse engano não aconteça. Agora, como fazer para que esse engano não aconteça? Porque é o seguinte, ele vai trabalhando na minha e na sua mente aos poucos. A gente não pode falar o seguinte, não, nós somos neutros. Ninguém é neutro em coisa nenhuma. Todo mundo tem os seus pensamentos e a gente vai aprendendo em alguma escola na vida. E essa escola vai formando a forma que eu penso que você pensa. Sim ou não? Sim.
E aí o que se fala, por exemplo, na política, fala o seguinte: quem segue um lado é porque é o chamado boi, né? Que vai seguindo, né? Como se fosse uma manada. Isso não é verdade. Por quê? Porque ou você segue um lado, ou você segue o outro lado. Sempre assim. Agora, tudo está relacionado ao quê? À sua inclinação. Veja só, aqui na igreja a gente busca pregar o quê? A palavra viva e verdadeira, ok? Só que em várias igrejas hoje, no domingo, tem igreja que está falando a mesma coisa. Fala, não, aqui na igreja a gente prega a palavra verdadeira. Aí teve um outro post também, um monte de jovens falou assim: a nossa igreja não prega o quê? O Velho Testamento. Aí todo mundo, a nossa igreja não segue os mandamentos de Moisés. Então veja só, como é baseado no que alguém fala isso? Baseado no desconhecimento da palavra de Deus. Então vocês querem ver, o que regula o culto? Princípio normativo ou regulador? A gente está falando de culto, mas todo o trabalho na igreja, ele vai orbitar sobre quem? Sobre o culto ao Senhor. Por quê? Porque o culto, ele é aqui, ele é em casa, ele é individual, tudo isso é culto ao Senhor, ok? Mas vamos falar o seguinte: o culto formal aqui na igreja, ele tem que ser normativo ou regulador? Tem que ser? Por que regulador? Porque isso aqui, só o que é ordenado por Deus é permitido. Então a igreja presbiteriana e as igrejas reformadas, elas vão seguir o princípio regulador. Portanto, o normativo, ele fala, qualquer prática que não seja proibida na Bíblia é permitida, ok? Certo ou errado? Errado. Por que errado? Porque ele tem que ser o quê? O que é ordenado pelo Senhor. E o que é ordenado pelo Senhor é o que a gente tem que cumprir. Vocês querem ver exemplos aqui de princípios normativos? Está aqui, Podemos contextualizar elementos do culto. Elementos do culto são louvor, pregação da palavra, leitura da palavra, ok? Só que coloca-se outras coisas dentro do culto. Só que outras coisas dentro do culto que tira o quê? A centralidade no Senhor é heresia entrando para dentro da igreja. Agora olha só, a representação da cruz, representação do Cordeiro, batismo e a Trindade, podemos contextualizar? Também não podemos. Só que é contextualizado no campo missionário muitas vezes. Só que o campo missionário, ele se transforma uma igreja, não se transforma? E se transformando numa igreja, a igreja já começou errado. Vocês querem ver um exemplo que tem, representação da cruz? Existe saiu até um artigo que ele falava assim, que Jesus tomou timbó. O que representa isso? Representa que um belo dia, numa tribo indígena, como é que explica a cruz? Sendo que a cruz tem a ver lá com os romanos, 2000 anos atrás. Bom, então a gente tem que trazer a realidade do povo. Como é que eles entendem isso? Entende que o indígena daquela tribo tomava timbó para quê? Para morrer, se suicidar. Então ele fala, Jesus tomou esse chá de erva, para quê? Para ele morrer, e morreu por mim e por você. Como que a gente pode fazer isso, sendo que a cruz é um elemento do quê? É um elemento do cristão. Ou então a gente tem um outro caso aqui, do cordeiro, que trocaram o cordeiro, por quê? Porque a tribo, a região não conhecia sobre o cordeiro. Daí ele falou, trocou pelo porco. Pô, legal, né? Então, Cristo é o quê? É o porco sacrificado. Como é que ele vai explicar depois que Jesus expulsa os demônios que vão para os porcos? Ou como ele vai explicar
que existiu lá, principalmente no momento lá da Guerra dos Macabeus, que a guerra foi o quê? Foi atiçada. Por quê? Porque sacrificaram um porco no altar do Senhor. Então veja que, trocando elementos, não é fácil contextualizar. A gente teria aqui outros exemplos, mas veja só, o batismo. O batismo, principalmente para quem é do Islã, eles não acreditam que Alá teve um filho. Portanto, como é que você vai falar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Eles falam, olha, Deus Pai, ok? O seu Messias e o poder do seu Messias. Olha só, nós vamos ver a heresia que entrou, que falava que o Espírito Santo era quem? É o poder de Cristo. Portanto, não é Deus. Olha só, a heresia entra por conta do quê? Da própria igreja. Então, isso a gente teria outros aspectos também que a gente poderia tratar e exemplificar do quê? De heresias que a gente vai colocando, às vezes, sem perceber, para quê? Para ensinar. Mas eu recebi também, essa semana, até o Davi que me mandou, ele mandou lá de uma tribo indígena, já tinha ouvido falar, mas ele mandou. Os índios cheios de celular, acho que foi até o Cleógenes que falou, né? Que os índios ficam muito o indígena fica muito no celular. Vocês já viram alguma tela de celular que ela vai ser caracterizada para o povo indígena? Não, né? Olha que estranho. Às vezes a gente trata outros povos como se não tivesse inteligência. Só que não tem inteligência para compreender aspectos ligados ao Evangelho de Cristo, porém, o que convém, que é um celular, e até em inglês, se bobear, ele vai ler e vai entender. Então, veja só, por que a gente faz isso com alguns aspectos? O contextualizar é o seguinte, por exemplo, o que é a força para o povo judeu? Então, se você ler o Apocalipse, ele vai falar muito do chifre, certo? O chifre representa o quê? A força, né? De certa forma, o poder. Vai falar num contexto brasileiro que você é um chifrudo cheio de força. Isso vai pegar. Vocês entenderam? O nosso, se você vê, o nosso sentimento, ele está ligado ao nosso coração e não às entranhas. Então, aí você está fazendo o quê? Contextualizando algumas coisas para o entendimento da língua, não tirando elementos. Entenderam? Então, quando a gente tira elementos e começa a mudar, aí a gente começa a confundir. E começa a confundir a nossa cabeça e a cabeça do povo. Vamos caminhando aqui. Então, olha a história. Ó. Apocalipse 12, ele vai falar sobre a mulher, sobre o filho, o dragão, filho sendo arrebatado, expulsão do dragão, autoridade do cordeiro, perseguição à mulher e seus descendentes. Isso aí é o quê? É a história do povo, não é? Não é a nossa história? Não é o que acontece? Acontece exatamente dessa forma. O homem pecou. Quando o homem pecou, o Senhor tinha que mandar o quê? Mandar alguém que pudesse resgatar o homem. E aí manda o seu filho. E aí o seu filho teria que morrer. Só que a Bíblia falou que a semente da mulher e a semente da serpente brigaria até o último momento. E é o que acontece. Cristo ressuscitou, Cristo subiu aos céus, mandou o Espírito de Deus, tem toda a autoridade. Porém, o dragão perseguiria quem? A igreja de Cristo, que somos nós. Como é que ele vai perseguir? A primeira coisa que a gente vê é, se você tirar a palavra de Deus, ou desacreditar na palavra de Deus, ou tirar a confiança na palavra de Deus, pensa o que é a história esse drama bíblico, nessa história bíblica de redenção. Você tirou totalmente o quê? O crédito de Cristo, você muda a história. Se a palavra de Deus não for inerrante,
infalível, se não for regra de fé e prática, acaba com o evangelho, certo? Ou seja, a palavra de Deus tem que ser e é a palavra de Deus. Porém, um dos pontos principais é o quê? A destruição da palavra de Deus. Então, a própria palavra de Deus diz que o que tem que acontecer? Primeira coisa ela vai conduzir à verdade. Vamos abrir aqui, João 14, 16, 17 e 16, 7, 15. Vou pedir para o Denis, pode ler, Denis, por favor? Os 2 capítulos de João. João 14, 16, 17. E eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E o 16, 7 a 15. Mas eu vos digo a verdade. Convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que não hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há receber do que é meu, e vou-lo anunciar. Então nós temos aqui, o texto de João, ele vai falar sobre o Espírito de Deus e sobre o Espírito de Deus morando no nosso coração e nos conduzindo à verdade, ok? Os outros textos vão falar, logicamente, sobre o alerta ao povo da aliança, sobre falsos mestres que estão entrando. Então vamos ler aqui só João 2, 18 a 26. Pedir para o Lucas. Primeiro João 2, 18 a 26. Pode ler. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles sairão de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vos possuís unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes, porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega a Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, olha só. João está falando o seguinte, olha, com a gente está o Espírito de Deus. Daí ele fala, cuidado com os enganos. E ele vai falar, vai surgir pessoas que são o quê? Contrário ao ensino de Jesus, que usurpam a posição de Jesus. E a gente vê hoje em dia, e sempre foi assim na história, que muitos, por incrível que pareça, muitos pastores que se auto-intitulam
pastores, entre outros, ele vai falar sobre o quê? Ele é quase um Deus aqui na Terra. E a gente às vezes fala do Papa, não fala? Mas a gente tem na igreja evangélica tanto quanto. Veja que a heresia é a mesma heresia. Tá? E a mudança de coração, ela tem que acontecer em toda e qualquer situação. Então nós temos aqui a história do povo da aliança, o Espírito de Deus conduz à verdade e a palavra de Deus nos alertando e falando, olha, sigam a verdade, cuidado com o anticristo, cuidado com falsos profetas, tenham sabedoria, busque sabedoria no Senhor. Por quê? Porque a gente procura sempre responder isso aqui, Qual o princípio de todas as coisas? O que é o homem? Para que nós existimos? Deus existe, quem é Deus? Lógico que vocês vão falar, mas a gente não... A gente conhece isso aí porque a gente está na igreja e a gente frequenta EBD. Porém, toda a humanidade ela vai se perguntar, olha, e uma hora ou outra a gente vai falar, será que o que eu penso e o que eu acredito está correto? Será que o que a gente caminha conforme o nosso entendimento está correto? Por quê? Porque nos parece que a gente sempre está o quê? A gente está na mão contrária. Por que a gente aqui, a gente aqui é uma igreja cristocêntrica, certo? Amém? Amém. Ensina a palavra verdadeira? Sim. Ela prega a palavra verdadeira, ela também, quando necessário, disciplina, certo? Amém? Amém. Também ela participa toda a igreja do quê? Dos sacramentos. Amém? Amém. Marcos de uma igreja verdadeira. Ok? Por que tem tanto espaço aqui? Porque as crianças estão lá atrás, né? Vocês iam falar isso, né? Mas eu aposto que se as crianças estiverem aqui, continua espaço. Por quê? Porque o ser humano, ele busca o quê? Ele busca o Deus verdadeiro, ele busca o que o Senhor vai dar para ele. E isso do que o Senhor vai dar para ele é uma heresia que foi colocado quando? Só ver a história. 1970, teologia da prosperidade, ela entrando nas igrejas. E aí, 1980, 1990, ápice, as igrejas no Brasil começou daquela forma, né? Movimentos gospel e por aí vai. Hoje é muito diferente de 40 anos atrás. Por quê? Porque antes, vocês lembram? Quem é de 40 anos atrás, né? A gente tinha até um pouco de vergonha, né? Você era menina. Quem é crente aqui na sala? Daí você fazia assim. Daí eles olhavam, lá é crente. Olha lá, põe a Bíblia embaixo do braço. E aí, logicamente, a molecada tinha vergonha. Só que os pastores tinham uma seriedade e um cuidado muito grande. Existe, existe. Mas hoje é moda você falar que você é crente. Eu sigo a Jesus. Artistas, né, entre outros, formadores de opinião, eu sigo a Jesus. Eu sigo a Jesus. Então isso virou o quê? A moda do imperador, não é? Quando Constantino, ele virou um cristão, adivinha só o que aconteceu? Todo mundo queria ser cristão. Por quê? Porque o imperador é cristão. Veja como funcionam as coisas. Bom, a gente tem que entender o seguinte, na construção, eu não sei se vai dar tempo da gente falar, né? Vamos ver. E assim, é bom que a gente fale com muito cuidado para a gente compreender bem como é a construção. Primeira coisa, como que o que é a cultura? O que é cultura, né? Cultura pode ser várias coisas, né? Até a TV, né? Não tem a TV Cultura? Então, olha só, no senso comum, é muito normal a gente falar, nossa, o Paulo é um cara culto, né? Ele fez direito, ele estuda, ele está lá no podcast, né? É importante, tem
não sei quantos milhões de seguidores, ok? É uma pessoa instruída. Legal, então ele é um cara culto. Então a gente pensa que isso também é cultura e faz parte também, né? Agora veja os outros termos. Originalmente, a cultura ele tem a ver com cultivo. Lembra lá? Qual é o papel do homem? Cultivar e guardar. Cultivar, e a gente fala sobre cultivo, está ligado o quê? À cultura. Então esse é um dos pontos que é o desenvolvimento do trabalho. A gente tem aqui, ó, cultura como estilo de vida, que é o modo da gente fazer as coisas. Então está relacionado também com o quê? A cultura está relacionado com o que o homem vai desenvolver. E a gente tem um outro aspecto aqui, que é ligado à sociologia e antropologia, que utiliza para quê? Para referir-se a conjunto de modos de vida criados e adquiridos de uma geração para outra. Por exemplo, cultura asiática. Ela come muito o quê? Arroz, né? Não é arroz? Tanto é que existia aí, no meio missionário, existia o chamado cultura do arroz. As igrejas tinham que ter arroz. Por quê? Porque para o asiático ir na igreja tinha que ter a comida do asiático. Então isso é uma forma. A vestimenta. Lembra só o jeans? O jeans era o quê? Principalmente na época lá de Mao Tse Tung, que ele usava aquele terninho dele, ele falava muito, falava, não, o ocidental gosta de usar muito o quê? O jeans. Então isso acaba sendo o quê? Uma forma, uma forma que a cultura, né, no momento vai estabelecendo. Então a nossa forma de vestir, a nossa forma do cabelo, lembra lá, quando a gente vê lá atrás os nossos pais, ou o pessoal que hoje não tem cabelo, mas tinha cabelo, eles tinham o quê? Uma cabeleira mesmo, uma juba, né? Diz que o Rodrigo tinha um cabelão, né? Que a gente estava até conversando aqui na sexta-feira. Então veja só, tudo isso vai passando, que tem a ver com o quê? Com a cultura da sociedade. Agora veja só, Paul Hibbert ele fala que são sistemas mais ou menos integrados, sentimentos, valores e seus padrões associados a comportamentos e produtos, compartilhado por grupo de pessoas que pensa e faz de uma forma. Então, por exemplo, você pegar aqui a nossa igreja, ela tem uma forma, um estilo. A mesa presbiteriana, que pode ser lá no interior, ela vai ter um estilo diferente. Prega a mesma palavra, mas tem algumas coisas diferentes. Portanto, a nossa forma também de se comunicar, de falar, é diferente, por exemplo, de alguém do Nordeste ou do Norte. Às vezes eles falam, eu vou muito para o Norte, né? E é muito comum eles chamar de mana. Aqui a gente não fala, né? Falava-se antes, ô mano, tal. E lá eles falam muito, ô mana. Já pensou a senhora? Vai lá, chama a senhora de mana. Ô mana, vem, mana. Ou, por exemplo, no Espírito Santo, né? Quando atendia o telefone, ao invés de falar alô, ele fala, ei. E a primeira vez que eu liguei, ei. Daí ele fala, ei o quê, né? Daí a gente entende como alô, né? Ô, alô, tudo bem? Ele fala, ei. Então, assim, são formas de culturas que vão desenvolvendo, né? Conforme a sociedade. E a gente tem aqui, ó, o homem é um ser de cultura que se define a partir de sua história por suas ideias e envolvimento social, em sua consciência, moralidade, racionalidade e por aí vai. E aí a gente tem aqui Laraia que vai falar, o homem difere dos animais e os domina porque tem cultura. Veja isso aqui, ó, envolvimento social. E aí a gente começa a ter o perigo. O envolvimento social, que a gente vai ver que muitas das heresias de hoje, da moda, ela está relacionada a envolvimento social. Por quê? Porque nós vamos ver que algumas teologias,
elas vêm lá do sistema de Marx, sistema socialista, que em sua essência não é totalmente errada, porém foi transformada de forma errada. E é isso que a gente tem que entender, que ela vai entrar de uma forma boa. O que é uma forma boa? Pô, se eu fizer um bem para a humanidade, para a sociedade, de forma justa e íntegra para todos, isso é uma coisa boa. Não é bom? É bom. Porém, de que forma que é feito? Como que é feita essa defesa? E é aí que a gente tem que se ligar. Por quê? Porque é a heresia entrando. Então, a gente tem a cultura, que é o quê? Que o povo desenvolve, a gente desenvolve conforme a gente vai vivendo. A antropologia, ela é o quê? A ciência que investiga as nossas características. E ela vai falar o seguinte, olha, nós temos aqui uma forma de comunicar, que tem os elementos, passa a mensagem, decodificado e aplica. E a recepção dessa comunicação. Então, entre a forma de eu falar e a forma de eu entender, veja que existem aspectos que serão trabalhados de tal forma que muitas vezes vai existir uma manipulação para que a gente entenda da forma que tem que entender. Eu lembro que quando eu fazia o mestrado, a professora, eu fiz a minha dissertação era na área de contábeis, porém ele tinha um viés lá da psicologia, na tomada de decisão. E aí, na tomada de decisão, a minha professora, né, orientadora, ela falou que ela participava de um projeto que fazia medições de como o ser humano tomava a decisão, para quê? Para que se estivesse fazendo com que ele tomasse uma decisão direcionada ao que alguém queria. Isso não é diferente. Muitas decisões a gente toma, por quê? Porque somos direcionados a tomar decisão. Quando se fala, por exemplo, de campanhas de marketing, muitas coisas estão envolvendo o quê? Alguns aspectos que a gente nem tem ideia. E a gente toma a decisão, por quê? Porque a campanha de marketing direciona para esse tipo de coisa. É a mesma coisa. Qual a cor de carro que mais vende hoje? Vocês sabem? Está entre a branca e entre a prata. Agora, essas cores, elas vendem mais porque se procura mais ou porque a gente não tem muitas opções de cores? Pode ser mais barato, mas assim, você não sabe responder se é porque só sai desse jeito ou é porque as pessoas escolhem. Vocês entenderam? Muitas vezes nós somos direcionados a chegar num resultado que não, o brasileiro, a cor que ele mais gosta é prata. Tá bom, e quantas cores são vendidas? Com a prata? Uma. Pô, aí não tem jeito, né? Aí ele escolhe prata porque só tem prata ou porque é o gosto dele mesmo? Percebe que a gente não consegue diferenciar? Então, a antropologia, ela vai investigar, né, a forma do comportamento, a forma da comunicação e os ambientes. Agora, a sociologia, ela vai estudar o que? Os fenômenos das sociedades, baseado nesses 5 elementos: estrutura social, grupo, família, classe social e papel do indivíduo. Diz que a sociologia da religião não coloca a religião no centro dos seus interesses. Antes, fixa a atenção no ato religioso, atendido como produto social. Durkheim cita que a religião gerou tudo que existe na sociedade. E é porque a ideia da sociedade é a alma da religião. As forças religiosas são, portanto, forças humanas morais. E aqui Eliade pressupõe que o sagrado está ligado ao homem primitivo e tradicional. Quanto mais tradicional, mais religioso.
olha só, a gente vê que se forma cultura, de que forma? A cultura ela vai se formando baseado no quê? No que vai entrando na cabeça do homem. E aí, quando a gente estuda a forma do homem tomar decisão, nós vamos ver que pode ser manipulada a forma dele tomar decisão. Quando a gente estuda a sociedade, e aí os pensadores vão falar, né, que a sociedade precisa aí desenvolver a religião. Por quê? Porque a religião ela tem um aspecto social. Só existe o aspecto social na religião? O papel da religião é cuidar só do aspecto social, de igualdade? Não. Agora ele deixa de lado o quê? Outros aspectos. Agora pensa só como que é a manipulação do mal. Ele vai trabalhar no quê? Ele não vai falar assim, ó, não, a religião não presta. A gente ouve alguma coisa assim, que fala assim, não, a religião é ópio do povo, isso é para enganar. Mas não tem nenhum problema trabalhar a religião, ele vai falar. Desde que você não conheça o Cristo verdadeiro e seja transformado por Ele. Vocês vejam aonde vai entrando heresias? Então, toda a cortina de fumaça é o quê? Para atender os nossos anseios, mostrar que é necessário a igualdade entre os homens, mostrando que é justo, porém, contando meia verdade. Vocês já viram essa história em algum momento? Já viram, né? Agora, para ajudar, quando a gente vai pregar, né, ensinar teologia, a gente tem muita situação que pode ser impositiva, que a gente vai impor a nossa forma de pensar. Ela tem uma abordagem prática sem levar em consideração a dificuldade do outro e a cultura e os aspectos do outro, e leva em consideração somente a necessidade humana. Então, quando a gente vai levar o Evangelho de Cristo, baseado em tudo isso que a gente falou, a gente leva de uma forma errada também. Por quê? Porque quando a Bíblia estabelece, né, que o homem tem alguns mandatos, ele vai falar, o homem tem um mandato, primeiro, é um mandato com o Senhor. Né? Quando fala, amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Ok? Essa é a primeira coisa. Mandato espiritual. Segundo, nós temos um mandato social, que é a vida em sociedade. Mas ele não está falando o seguinte, somente das necessidades da sociedade. E ele vai falar também do trabalho, que o trabalho, e não somente o trabalho, mas tudo aquilo que o homem produz e transforma, que é o chamado mandato cultural, que eles têm que estar relacionados com o quê? Com o Criador. Então, vocês percebam que a heresia ela vai trabalhar de tal forma que ela não fala de todas as necessidades e de tudo que o homem vai desenvolver, mas ele vai pegar partes e essa parte ele vai transformar como se fosse um dogma, né, uma verdade real. E aí, nesse ponto, a gente vai ver uma série de heresias que vai entrar. Então, o presbítero Solano Portela falou, o homem é religioso, e a religiosidade está na natureza do homem para refletir o conhecimento do Criador. Mas o que o homem faz? Ele adora a criatura ao invés de adorar o Criador. Daí você tem cultos, que o culto vai ter aquele showman, certo? Todo o foco está o quê? Todo o foco está numa pessoa. E aí, qual é a centralidade do culto? Não é no Senhor Deus? Entrou a heresia, sem a gente perceber. Aqueles mega blaster, grupo de louvor. E aí o que acontece? Foco no grupo de louvor. Ou então, nós temos aí cultos que levam 3 horas.
Dessas 3 horas, 2 horas e 50 de louvor, testemunho, seja lá o que for. 5 minutos de palavra. Como é que uma igreja vai se tornar madura? Vocês percebem que a heresia vai entrando para mudar o meu e o seu coração, achando que a gente está fazendo a coisa certa e esquece o principal, que é o conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Como é que você conhece Cristo? Estudando as Escrituras, não é isso que ele fala? Porque elas falam de mim. Qual é a regra de fé e prática? A palavra de Deus. O que acontece? O que aconteceu quando a Igreja Católica fazia o quê? Não deixava chegar a palavra de Deus para o povo. Ela fazia o que queria e entrou grandes heresias. A igreja evangélica de hoje faz diferente? Não faz. Faz a mesma coisa. Por quê? Porque o diabo é o mesmo. Não é? O diabo é exatamente o mesmo, olha só. E o que é heresia, portanto? É a doutrina que se opõe aos dogmas cristãos. Ou seja, tudo que opõe ao que os profetas e apóstolos e o Cristo falou, ela se opõe. E por que ocorre? A insurgência, crítica, rompimento com os ensinos, ela está derrubando o ensino de Cristo. E aí a gente tem o Ário, por exemplo, ele falava assim, Cristo, quem é Cristo? Cristo foi um ser iluminado, um profeta, ele ensinou bastante. Foi a primeira criação do Senhor. Cristo é Deus? Não é Deus, não. Por quê? Porque provavelmente o imperador não entendia o que era Cristo. Tem Pelágio aqui que fala que, em outras, traduzindo rapidamente, Pelágio vai falar que a salvação é pelo esforço humano. Ou Marcião, que Marcião foi o cara que fez o primeiro cânon, que ele não gostava muito de judeu, ele tirou o Velho Testamento, tirou o livro que era escrito por judeus e deixou o Evangelho de Lucas, entre outros que eram gregos. E o que são seitas? A seita e a palavra heresia, no grego, ela vai dizer quase a mesma coisa. Portanto, tem por característica o aprisionamento moral por meio do legalismo. A gente já recebeu membros na igreja que falou o seguinte, que quando estava saindo, o pastor dele amaldiçoou ele, falou, você não vai dar certo na vida. Por quê? Porque você está saindo da nossa igreja, você rompeu com o seu mentor espiritual, com o seu pai, seja lá o que for. Então veja só, liderança autoritária e interpretação por conveniência. Todo mundo quer o evangelho de que forma? Um evangelho que faça bem para o coração dele, para a alma dele, para o ego dele. Agora, quando começa que você tem que ser transformado, que você tem que seguir de acordo com o que o seu mestre fala, que você é servo do Senhor, aí a história é diferente. Por quê? Porque isso faz com que eu pague um preço muito alto. Aí o evangelho não serve para mim. Um evangelho social, que eu vou lá, digamos que eu vou lá e entrego 1 milhão de cesta básica. Pô, é legal, né? Fácil também, eu vou lá, entrego, e aí acabou o meu problema. Já consegui lá pontuação com o Senhor. O evangelho não é isso, não. O evangelho é vida cristã. E quando o Senhor fala, ele dá o grande mandamento, ele vai falar o quê? Ide por todo mundo e pregai, ensinando o quê? A guardar todas as coisas. Batizando. Então ele está falando o seguinte, que enquanto a gente vai, enquanto a gente prega, a gente está ensinando, fazendo discípulos de Cristo, ensinando a guardar todas as coisas. Ele podia falar, ide e dá a cesta básica toda vez que você vê um necessitado. Veja só, as boas obras, ela acompanha aquele que serve ao Senhor, mas não é ela que está na frente, ok?
Bom, e a religião a gente tem aqui, ó, resumindo, Berkhoff vai falar, ó, à luz das Escrituras aprendemos que religião significa aquela posição em que o homem está em relação a Deus, tendo por elemento característico a piedade, e piedade não é só fazer boas obras, insuficiência humana, temor do Senhor, fé, consciência da majestade do Senhor, poder infinito e dependência do Senhor, que é o nosso Criador. Então veja só, o que a religião, ela é além do que? De uma religião que eu falo. Qual a sua religião? Ah, eu sou crente da igreja presbiteriana. Não, irmão, você é crente, mas você é crente no Senhor. Você participa da aliança do Senhor e pertence ao povo do Senhor. Portanto, isso aí, olha a responsabilidade, como é muito maior, né? Então, só para a gente ver aqui como começou, né? Depois eu vou ver com o pastor se a gente continua no próximo domingo, ok? E a gente termina por aqui. Vocês lembram lá do começo? Olha a serpente, olha o que ela fala, ó. É certo que não vai morrer. Veja que as heresias vão começar a falar sobre a palavra de Deus. O Senhor falou, ó, se você provar, o contrato é esse. Se você provar, é o quê? Morte. Daí a serpente fala, não é isso não, você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Ela não falou totalmente mentira. Só que ela enganou falando parte da verdade. E aí o que acontece? Provaram o fruto e não morreram na hora, mas morreram eternamente, para quem vive na velha aliança. E temos aqui, ó, ele conheceu o bem e o mal? Sim, só que o que acontece? O Senhor Deus conhece o mal, mas não é transformado pelo mal. A nossa briga é contra o mal direto. Daí nós temos aqui, ó, a luta da mulher e da serpente, com a serpente. Cristo esmagou a cabeça da serpente e a serpente mordeu o calcanhar. Aonde? No momento da cruz. Aquela foi a grande batalha que existiu, onde o Senhor, ele esmagou e saiu vitorioso. E olha só como as coisas caminham aqui, ó. Nós temos aqui Cã, de Cã veio lá, vai tendo as descendências, chegou em Nirode. Nirode, nós vamos ver que historicamente é o princípio da Babilônia. E o que é a Babilônia? Lembra da Babilônia quando falar em Apocalipse? A Babilônia volta a ser falada lá também. E aí está falando o quê? O que é a Babilônia de Apocalipse? Olha só. É um conceito que ela simboliza o quê? Uma ideia. E o que é a ideia? Orgulho, arrogância, materialismo, ganância, enriquecimento, ilusão, engano, adoração a ídolos e prostituição. Veja que as seitas e heresias, elas sempre vão levar alguma coisa assim, ó. Então, o conceito que quando o Senhor fala em Apocalipse, que também destruirá a Babilônia, ele está falando do conceito, não do país, né, do Iraque, mas está falando do conceito do que representa a Babilônia, que é um conceito herético que entrou para onde? Para a igreja. Lembrando que é o seguinte, todo o povo de Israel voltou da Babilônia? Não. Muitos não voltaram por quê? Porque tinha sua vida lá, não tinha? Muitos se casaram lá, muitos nasceram lá, muitos conheciam tudo isso aqui, ó. Voltar para Jerusalém, voltar para fazer o sacrifício, voltar para adorar o Senhor? Eu não, se o Senhor me mandou para a Babilônia, é a mesma coisa, você vai lá, recebeu um convite e vai lá para os Estados Unidos. Voltar para o Brasil? Não vou não. Por que não vai? Ah, não. Mas lá é seu país de origem, não vou não. E aí, não que o Brasil, os Estados Unidos seja a Babilônia, né? Mas veja só,
Daí, quando vê, eu me contaminei. Aí podia ser o Egito também. O Egito foi a mesma coisa. O povo queria voltar para o Egito. Por quê? Porque lá tinha comida, lá tinha as panelas, lá tinha cebolas. Olha só, o povo caindo pelo mesmo problema de Adão e Eva, comendo frutos sem perceber. E a gente é assim. A heresia só entra na igreja, por quê? Porque a gente quer. É difícil se sujeitar. Pensa só que todo ano que tem o Supremo Concílio, entra uma pauta lá falando do quê? Das mulheres sendo pastores. As mulheres pastoreiam na igreja presbiteriana? Sim, sim. As professoras, que os pais vão ser chamados aqui, aguarde, o pastor está, como dizia um colega, virado na peste, hein? Ele vai dar uma bronca em vocês. O pastorear, ele é ensinar. O que a igreja fala é do quê? Do governo. E a gente sabe que cada um tem o seu papel. Porém, ó a heresia entrando aí. Mas se nós somos iguais, por que não tem direitos iguais? Pensa só o que está entrando. E não é porque a gente tem uma igreja machista. Não é isso, não. É porque cada um tem o seu papel. Da mesma forma que o homem não pode desprezar o papel que lhe foi colocado, a mulher também não pode. E muitas vezes a gente vê pautas entrando no governo, que é o quê? A mulher é dona do corpo, pode fazer o que quiser, não pode? Meu corpo, minhas regras. E aí o que ela está fazendo? Oferecendo o filho dela a Moloque. Não é? Como que era antes? Vai lá, coloca o seu filho nos braços de Moloque, em troca do quê? Em troca de uma graça dessa divindade. E hoje, muitas vezes aborta ou não tem filho. Por quê? Eu prefiro a minha carreira antes. Essa criança vai me atrapalhar. Veja que o diabo é o mesmo e sempre foi o mesmo. E a igreja sabe, conhece a história e cai nas heresias. Nós vamos ver depois nos próximos capítulos como que o povo de Israel caiu. E a gente cai da mesma forma. Então, assim, a heresia, ela só entra na igreja, sabe por quê? Por causa do meio do seu coração. E se a gente constantemente não passa pelo crivo da palavra de Deus, pelo Espírito Santo trabalhando, a gente cai na mesma heresia que caíram, sem medo de errar. Né? Basta o quê? Basta a gente descuidar. E aí a gente cai nas heresias e ensina heresia, por incrível que pareça. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Que o Senhor possa dar entendimento, Senhor, aos nossos corações, para que possamos, ó Pai, pelo Teu Espírito, identificar, ó Deus, o que faz mal, o que vai perturbar e o que vai contra a sua palavra. Ensina-nos a caminhar, ó Pai, conforme a Tua vontade, ó Pai. Ensina o nosso coração a temer somente ao Senhor e a ser instruído pelo Senhor. É o que eu te peço, Senhor Jesus, em Seu nome. Amém, Senhor.